Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre mais um volume de novelas de Stefan Zweig, e eu digo mais um volume porque o de hoje será o terceiro volume de novelas que eu resenho desse homem. Aqui no canal a gente já tem vídeo para 3 novelas femininas, essa coletânea aqui que sai pela editora Zahar, e também para uma outra coletânea que também sai pela Zahar, chamada Novelas Insólitas. Deixarei todos os links para as resenhas aqui no box de informações. E amanhã sai também um comparativo entre as 3 edições que eu tenho. Mas hoje a gente vai conversar sobre este volume aqui, que sai pela editora Nova Fronteira, chamado 24 Horas na Vida de uma Mulher e outras novelas. Aqui a gente tem reunidas 9 novelas do Stefan Zweig e a editora dividiu este livro aqui em 2 blocos, uma divisão que eu achei bastante curiosa. Aliás, a gente tem a primeira seção, cujo nome é Novelas da Adolescência, então algumas das primeiras novelas escritas pelo Stefan Zweig, e o segundo bloco é Novelas de Sofrimento. Esta edição aqui conta com um prefácio de autoria do Alberto Dines, que foi um grande jornalista brasileiro e que se especializou na obra e na vida do Stefan Zweig. E aqui no prefácio, o Alberto Dines comenta que se nas biografias e nos perfis que o Zweig escreveu, ele preferia umas figuras derrotadas, figuras ambíguas na história, nas suas novelas ele também dava preferência a certas temáticas. A gente tem muito o tema do delírio aqui, da paixão e a questão do inconsciente. O Zweig gostava muito de trabalhar a psicanálise nas suas obras. Zweig, inclusive, era amigo pessoal de Freud, trocava várias correspondências com ele. E, como de costume, nesse tipo de vídeo eu vou falar brevemente sobre cada novela e apontar também as minhas favoritas dentre elas. Então, como eu disse, o livro é dividido em 2 blocos. O primeiro é novelas de adolescência, e aqui a gente tem novelas do Zweig escritas entre 1906 e 1913. Esse bloco compreende 4 novelas, e o bloco Novelas de Sofrimento compreende 5 novelas escritas entre 1922 e 1927. As novelas não estão em ordem cronológica dentro de cada sessão, mas eu achei legal essa divisão porque eu gosto muito de ver esse exercício de evolução do autor, sabe? Então, por exemplo, no primeiro bloco a gente tem as primeiras novelas que foram escritas pelo Zweig, e a gente vê que em alguma delas, eu vou até pontuar isso aqui, às vezes ele pesa um pouco na carga dramática, às vezes fica até uma coisa muito melodramática e um pouco cansativa, mas na segunda parte a gente vê que ele já acertou bem mais a mão, então isso é bem legal de ver, e essa divisão desses blocos possibilita com que a gente veja isso muito bem, o que eu acho que é um bom mérito desta edição aqui. Mas então vamos começar a falar sobre as novelas em si. A primeira novela do primeiro bloco se chama História Narrada ao Crepúsculo. O Zweig gosta muito daquela técnica de narrativa moldura. Então, por exemplo, a gente tem um narrador que está vivendo ali o momento presente, e aí ele começa a contar uma história, e é essa história que ele está contando que a gente acompanha ao longo da narrativa. E já a primeira história é um exemplo de narrativa moldura. A gente tem um narrador que está em meio ao crepúsculo. Aliás, o início dessa novela é muito bonito, o Zweig coloca uma atmosfera ali bem bonita mesmo, e aí ele se lembra de uma história. Inicialmente ele não sabe muito bem como aquela história chegou a ele, como ele lembra daquilo. No fim a gente descobre, mas sobre o que é essa história. Essa história se passa em um castelo na Escócia e tem como foco um menino, um adolescente de 15 anos que está passando as férias na casa da sua irmã, que já é casada. E aí tem uma família muito grande reunida ali, tios, primas, amigos do casal anfitrião da casa, bem como suas esposas. E o menino se sente um pouco deslocado naquele meio, porque as pessoas são mais velhas do que ele. Tem só algumas primas dele ali que tem 3 a 5 anos a mais do que ele, mas no geral ele se sente bastante sozinho, e o Zweig coloca também bastante foco aqui nessa questão do tratamento que as pessoas que estão ali dão a ele, porque ele não é mais uma criança, mas ele também não é um adulto, então as pessoas também não sabem muito bem como tratar ele, e ele parece incomodado com isso. E aí uma noite ele resolve dar um passeio quando todos supostamente já se recolheram, e enquanto ele tá nesse passeio, ele para ali num canto meio escuro, cheio de árvores,
e vê um vulto branco vindo em direção a ele e esse vulto simplesmente o beija. E aí ele fica bastante atordoado porque tudo acontece muito rápido, ele quer saber quem é, mas não consegue descobrir, mas fica ali durante o dia observando as mulheres da casa para tentar descobrir quem seria aquele vulto branco, essa mulher misteriosa. E essa cena do vulto branco vindo e beijando o garoto acontece algumas vezes, até que ele tem uma ideia de como ele pode descobrir quem é então essa mulher. E bom, final obviamente não vou contar para vocês, mas eu acredito que essa seja a novela que eu menos gostei deste volume, justamente porque eu acho que tem muito drama, assim, a carga dramática, ele deu uma pesada aqui, a novela poderia ser um pouco mais curta. Enfim, não chega a ser uma novela ruim, não sei se o Zweig é capaz de escrever uma novela ruim, aliás, mas foi a que eu menos gostei. A segunda novela se chama A Governanta e dessa novela eu já gostei bem mais. Essa novela se passa em uma residência onde vivem duas meninas, duas irmãs, que são o foco da nossa narrativa, e duas meninas naquela transição entre infância e adolescência. Nessa casa também vivem os pais dela, vive a governanta, que cuida do desenvolvimento dessas meninas, da educação delas, etc. Também mais alguns empregados da casa e um primo dessas meninas que já vive ali na casa há um certo tempo, mas não tem tanto contato com elas assim. Elas dizem que ele vive ali como se fosse um estranho. Pois bem, eis que elas começam a perceber que a governanta está agindo de uma maneira esquisita. Elas são muito apegadas àquela governanta e elas veem que ela está meio triste, um pouco cabisbaixa, não age mais da mesma maneira que antes e ficam curiosas então para entender o que está acontecendo com essa governanta. E aí elas começam a formular algumas hipóteses, etc., até que chegam a uma forte suspeita e vão em busca de confirmar essa suspeita. Essa novela é bem trágica, aliás, muitas novelas do Zweig são bastante trágicas, mas essa aqui acredito que seja uma das mais trágicas. E é uma novela bonita, no fim das contas. Acho que o Zweig acertou muito bem na mão aqui, na carga dramática. Eu acho que tem um drama na medida certa. A duração também, na primeira eu senti que teve um pouco de prolixidade, mas aqui achei que foi realmente tudo na medida. Eu amei essa novela aqui. E eu acho que aqui ele trabalhou muito bem a questão da transição da infância para a adolescência. Aliás, na terceira novela, chamada Segredo Ardente, a gente tem também essa temática da transição da infância para a adolescência. E nessa novela a gente começa acompanhando um barão, um homem solteiro, muito jovem, muito bonito, que está chegando num hotel que fica nos Alpes Austríacos, mas ele tá ali para passar um curto tempo, só porque ele tinha um tempinho de férias mesmo, não queria perder essa oportunidade, vai ali para relaxar, mas já fica meio entediado, porque ele vê que ali não tem ninguém que ele conhece, parece também não haver muitas jovens mulheres com quem ele possa flertar, até que ele avista uma mulher muito bonita, que chama a atenção dele, e essa mulher está acompanhada de um menino, que é o filho dela. E depois de um tempo a gente começa a acompanhar a narrativa, a maior parte da narrativa, aliás, sobre os olhos desse menino, que se chama Edgar, de 12 anos, e também tá passando uma temporada nesse hotel para se recuperar de uma doença que ele teve. E aí o barão, que quer se aproximar daquela mulher, que também, de certa forma, demonstra interesse por ele mesmo, que à distância, resolve se aproximar da mulher através do filho. Então ele começa a conversar com o menino, e o menino ali também não tem muitas crianças, então ele tá meio carente, fica muito feliz quando um homem tão bonito, forte, etc., demonstra interesse por ele, e aí eles começam a ficar amiguinhos, mas não demora muito até que o Edgar perceba que tem algo esquisito ali e que o barão parece estar mais interessado em conversar e sair com a mãe dele do que com ele próprio. E aqui o Zweig trabalha essa transição da infância para a adolescência justamente no menino, olhando para aquelas duas pessoas, o barão e a mãe dele, vendo que tem algo ali, mas ele não consegue aprender exatamente o que está acontecendo. E eu gosto muito da resolução final dessa novela, eu acho o final bem bonito, mas acho que o Zweig aqui pesa um pouco no sentido de que
Ele coloca algumas coisas no pensamento da criança que eu acho que não seriam próprios da criança, mas não é algo que chega a me incomodar mesmo, é uma novela que eu gosto bastante. E fechando o primeiro bloco, novelas da adolescência, a gente tem a quarta novela que se chama Pequena Novela de Verão. Aqui a gente tem novamente uma narrativa moldura e a gente tem esse narrador que está em um hotel e lá ele faz amizade com um senhor e aí eles começam a conversar. Esse senhor se mostra muito interessado por artes, apesar de nunca ter se devotado a escrever, produzir algum tipo de arte, etc. Mas ele comenta com o narrador uma história que ele acha que daria uma bela novela. E aí ele confessa para esse narrador que no ano passado ele esteve ali naquele mesmo hotel, naquela mesma época, e aí estava observando ali as coisas, as pessoas que estavam ali, até que uma família chama a atenção dele. Ele vê duas senhoras, provavelmente duas irmãs, que estão andando ali sempre juntas, acompanhadas de uma menina, uma moça jovem por volta dos seus 15, 16 anos, que está sempre com elas, e ele supõe que essa moça seja filha de alguma dessas senhoras, qual ele não sabe dizer, mas ele fica bastante interessado por aquela menina, porque ele a observa e vê que ela está bem naquela fase de descoberta, de começar a ler romances, etc. E aí ele resolve pregar uma peça nessa menina, usar essa menina para se divertir. E, gente, eu achei isso de uma crueldade, mas o que ele faz é basicamente começa a se corresponder com essa menina, como se ele fosse algum jovem que está ali no hotel e que estivesse interessado por essa menina. Então começam a trocar cartas amorosas, ele inventa esse namorado falso e fica se correspondendo ali com a menina durante a estadia dela. E o final dessa novela achei sensacional. Agora vamos para o segundo bloco, novelas de sofrimento, e o bloco já começa com uma das melhores novelas do Zweig, na minha opinião, e que, se eu não me engano, foi a novela dele que mais vendeu à época de lançamento, que é Amok. Aqui a gente novamente tem uma narrativa moldura, e ela começa num navio, o nosso narrador tá lá no navio, só que ele tá num lugar muito esquisito daquele navio, uma cabine muito quente, ele consegue ali a passagem dele de última hora, então pega um lugar bem ruinzinho. E aí, o que é que ele gosta de fazer? Ele gosta de ficar o dia inteiro na cabine, e aí, quando as pessoas já se recolheram, quando tá um pouco mais tarde, o navio já fechou bar e os demais serviços, ele sai dali da sua cabine e vai ficar ali ao ar livre, pegando um ar fresco, porque a cabine dele é um inferno, aparentemente, o dia inteiro. Só que, enquanto ele tá ali nessa contemplação dele no céu, etc., ao ar livre, ele percebe que tem alguém que também gosta de fazer esse tipo de coisa. Ficar mais recolhido durante o dia e sair da cabine somente durante a noite quando não tem mais ninguém lá. E ele vê que essa outra pessoa é um homem bastante esquisito, mas eles entabulam uma conversa e o homem conta a sua história, como ele chegou até ali, por que ele anda tanto na surdina e que história, a história desse homem, diga-se de passagem, que é o que a gente mais vai acompanhar durante a novela. Mas basicamente esse homem era um médico e desde cedo ele já aparenta uma característica bastante peculiar, que é: ele gosta muito de ser submisso a mulheres fortes. Então, toda vez que tem uma mulher que o subjuga de alguma forma, ele se sente atraído por aquilo. E ele conhece uma mulher desse tipo, com quem ele vai ter um relacionamento sério. Só que ele é tão subjugado por essa mulher que ela acaba se aproveitando muito dele e praticamente arruína a vida dele. Ele é levado a fazer algumas coisas ali que são consideradas erradas, mas tem uma chance de se redimir e ele percebe que tem que aproveitar aquela chance. E essa chance consiste em, basicamente, ele pegar um navio e ir para bem longe. Ele vai para a Ásia prestar serviços médicos numa aldeia bem pequenininha, bem no interior, e ele fica ali muito recluso por muito tempo, apenas prestando os atendimentos dele. Logo se torna muito conhecido ali na região pela sua prestatividade, pela sua eficiência como médico também, mas ele não sai muito dali, vive naquela cidadezinha bem pequenininha. E aí tem um dia que chega uma mulher bastante misteriosa e que aparenta ser muito rica, e ela pede a ajuda dele. Ela relata a situação dele, fala que precisa da ajuda dele,
Só que ele se sente, de certa forma, atraído por essa mulher, porque ela demonstra, não só é uma mulher bonita, mas demonstra essa coisa justamente do punho mais forte. Parece ser uma mulher que não se dobra muito fácil. E aí ele fica interessado e não resolve ajudar a mulher de pronto. Ele quer que a mulher suplique, quer que ela implore. Mas ela se recusa a fazer, vai embora e ele percebe que cometeu uma burrada e precisa ir atrás dessa mulher. E sobre o enredo, vou parar por aqui, mas eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens que o Zweig faz aqui. Os principais personagens que a gente acompanha aqui são, então, esse moço, o médico, e a mulher, que ele inicialmente se recusa a ajudar. E eu acho que ele trabalha muito bem a questão da psicanálise aqui. A gente consegue ver muito bem a motivação desse médico. É um negócio maravilhoso, tá? Certamente entre as minhas 3 novelas favoritas do Stefan Zweig. E eu queria ler a definição para vocês do que é amok. Aqui na página 146 dessa edição, a gente tem um diálogo entre o narrador e o médico, e aí o médico pergunta pro narrador: sabe o que é amok? O narrador responde: amok, creio que me lembro. É uma espécie de embriaguez entre os malaios. E aí o médico responde: é mais que a embriaguez, é a loucura. Uma espécie de raiva humana, literalmente falando. Uma crise de monomania sanguinária e insensata, a qual nenhuma intoxicação alcoólica pode comparar-se. A sua causa é, sem dúvida, devido ao clima, a essa atmosfera densa e sufocante que oprime os nervos como uma borrasca, até que estouram. Portanto, o amok, sim, o amok, eis o que ele é, um malaio, embora seja um cidadão cheio de doçura, vai tomar sua beberagem lá, apaticamente sentado, indiferente e sem energia. De repente salta, agarra o punhal e precipita-se na rua. Corre para a frente, sempre para a frente, sem saber para onde. O que se passa pelo seu caminho, homem ou animal, ele abate com o seu cris, que é uma arma, e o cheiro do sangue o torna mais violento. Ele continua a descrever aqui o amok, mas é basicamente isso, esse estado de total delírio. E o título, como não poderia deixar de ser, tem muito a ver com a narrativa. E em seguida a gente tem uma das novelas mais conhecidas do Zweig também, que é A Carta de uma Desconhecida. O que a gente tem nessa novela? A gente tem um escritor que recebe uma carta bastante esquisita, bem longa também, muito confessional, de uma mulher que ele simplesmente desconhece. Mas essa mulher se mostra intensamente apaixonada por ele. É praticamente como se ele fosse a razão da sobrevivência dela. Ele percebe que essa mulher o acompanha bastante, mesmo sem ele não saber quem essa mulher é. Só que, ao longo da narrativa que a gente tem nessa carta, o escritor descobre que essa desconhecida não é tão desconhecida assim. Isso é o que eu posso falar sobre essa novela. Não dá pra falar muito sobre enredo sem entregar spoiler, então vou parar por aqui. Mas eu acho que aqui o Zweig consegue trabalhar muito bem empatia, porque conforme a mulher vai narrando a história dela, que é bastante trágica, a gente começa a julgar ela em alguns momentos, só que aí ela relata alguma outra coisa que aconteceu na vida dela e a gente fica super mal por ter feito um mau julgamento dela em algum momento. Então acho que a questão da empatia tá muito bem trabalhada aqui. Gosto muito dessa novela e não à toa é uma das novelas mais famosas do Zweig. Em seguida a gente tem uma novela curtinha chamada A Ruazinha ao Luar. Nessa novela a gente acompanha um alemão que inicialmente está num navio que está em território francês e ele iria para a Alemanha naquela noite. Só que o navio tem um contratempo, ele não consegue pegar o trem que o levaria para a Alemanha a tempo, então ele não tem opção a não ser esperar o trem do dia seguinte, tem que pernoitar naquela cidadezinha francesa, e já que ele está ali, ele resolve então conhecer um pouco da cidade. Vai olhando, vai se enfiando nas ruazinhas, até que ele chega a um lugar bastante esquisito, a um lugar que seria uma espécie de subúrbio daquela cidade, e aí ele ouve uma voz cantando uma cantiga alemã, e aí ele fica muito surpreso, porque fazia muito tempo que ele não ouvia o seu idioma nativo, e aí ele fica pensando, nossa, quem nessa cidadezinha aqui fala alemão? E poderia até ser mesmo da Alemanha, visto que é uma cantiga bastante típica da Alemanha. E aí ele vai atrás dessa voz, quer descobrir quem está cantando, é uma voz de mulher, até que ele chega a um determinado estabelecimento, só que na frente desse estabelecimento tem um homem um pouco esquisito ali, e ao vê-lo e observar que ele quer entrar naquele lugar, ele se afasta. E aí o alemão entra nesse lugar, que ele descobre aparentemente ser um bar,
bar. E aí lá ele descobre quem era então que estava cantando. Tem duas mulheres lá dentro desse bar. Ele se senta lá, quer entabular a conversa, mas vê que é um ambiente meio esquisito, que a própria mulher, a patroa ali do local e que estava cantando a cantiga, é uma pessoa meio esquisita. E aí ele ouve alguém entrar no bar. E essa pessoa é extremamente mal recebida, a patroa é bem rude com a pessoa que está entrando, ele se vira e reconhece o homem que estava do lado de fora, antes do alemão ter entrado. Só que as coisas começam a ficar muito esquisitas ali, ele percebe que a patroa e aquele homem se conhecem de algum modo, mas enfim, ele vê que tá tudo muito esquisito ali, resolve pagar a bebida dele e vai embora. Só que ele fica meio perdido, ele não sabe muito bem como ele chegou ali, ele foi atrás da voz da mulher, então não lembra muito bem por quais ruas ele entrou para chegar ali. E aí, aquele homem lá do bar o alcança, vê que ele tá meio perdido e se oferece para levá-lo de volta ao hotel. Ele aceita, mas meio reticente, porque dá pra ver que o homem quer falar alguma coisa, mas não sabe muito bem como dizer aquilo. Parece um homem bastante atormentado, mas aí o homem começa a falar e aí ele conta qual é o relacionamento entre ele e aquela mulher, a patroa, que foi bastante rude com ele. Mais uma novela boa, bem boa. O delírio tá muito presente aqui, talvez junto com a Mock, onde a questão do delírio tá mais presente. Em seguida, temos a novela que dá título a esta coletânea, 24 Horas na Vida de uma Mulher, que também é uma novela que eu gosto bastante, eu já havia lido a novela, eu reli a novela nesta edição aqui. O que a gente tem na novela, então? Essa novela se passa em uma pensão que fica ao lado de um hotel e tem dois narradores distintos. Primeiramente, a gente está acompanhando uma discussão que está acontecendo nessa pensão acerca de um caos que teve no hotel do lado. E o que aconteceu foi que uma mulher simplesmente abandonou o marido e os seus filhos para fugir com um homem, e aí eles estavam se perguntando, será que já conhecia? Será que não? Porque parecia meio impossível que uma mulher casada com filhos teria coragem de abandonar tudo aquilo para fugir com alguém que ela simplesmente não conhece. E aí eles estão discutindo sobre aquilo, tá todo mundo julgando muito a mulher, se posicionando totalmente contra ela, até que o narrador, o primeiro narrador da história, se posiciona a favor, fala que não, que a existência daquela mulher pode ser tão ruim que ela simplesmente viu aquilo como uma fuga. Então, de certa forma, poderia ser justificável ela simplesmente ir embora dali e deixar marido e filhos. E aí, uma senhora fica bastante interessada sobre esse posicionamento do homem, porque todo mundo tá ali julgando a mulher por uma suposta impulsividade e ele é a única pessoa que se mostra um pouco mais compreensivo. Então, depois ela vai conversar com ele, quer saber mais sobre esse posicionamento dele, por que ele pensa assim. E conversando com esse homem, ela decide se abrir sobre um evento passado da vida dela que ela costumava manter em segredo. E a coletânea é encerrada com uma novela chamada Confusão de Sentimentos, que também certamente está entre as minhas 3 novelas favoritas do Stefan Zweig. Acho a premissa dessa novela aqui sensacional. E o que a gente tem aqui? A gente tem um professor já de meia idade, por volta dos seus 60 anos, que recebe de presente dos seus colegas, também professores, e dos seus alunos, uma biografia dele, então um compilado de todos os trabalhos acadêmicos que ele fez, dos discursos que ele proferiu, etc. Esse presente é em ocasião do aniversário dele também, dele estar completando 30 anos de magistério, então ele fica muito lisonjeado ali, porque realmente, a partir do momento que ele começou a carreira acadêmica dele, tudo de mais importante tá ali naquela biografia. Porém, faltava ali uma peça-chave, o nome de um homem que foi fundamental para que ele se tornasse o que ele era naquele momento. Então ele resolve completar para nós essa biografia, falar desse período pregresso, a magistratura dele, mas que foi essencial para que ele se tornasse o profissional que ele era. Então ele conta a história de juventude dele, como ele foi de boêmio a intelectual, e a história é muito, muito boa. Gosto muito mesmo dessa novela, e outra pessoa que gostava muito dessa novela aqui era ninguém mais, ninguém menos que Sigmund Freud, que escreve uma carta para o Zweig, o elogiando por esta e por outras novelas também. Zweig é sensacional, sou suspeita para falar porque ele é um dos meus autores favoritos. Se eu não me engano, esse vai ser o 6º vídeo de uma obra do Zweig resenhada aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.